Eu acho que eu entendo o que você está dizendo, né? Porque a questão central hoje para nós está nessa dualidade, né? Entre aquilo que hoje somos e aquilo que poderíamos ser. Só Uhum. que você não tem como saber o que é que você seria caso não houvesse a Não houvesse, claro. colonização. Por isso, quando a gente olha para o processo histórico, você vai ver que a partir do século XV, quando os portugueses chegam, né, de lá para cá, o processo, ou seja, havia uma sociedade africana que estava se constituindo, que estava se complexando, estava se formando também, e houve uma interrupção daquele processo. Então, a partir de lá, tudo que era africano em si, né, ela vai ser interrompida, e a partir do século XV para cá, até hoje, é como se o trem, né, que estava vindo, a gente mudou de linha. Tá. Né? E hoje nós não sabemos qual o caminho, onde nós estaríamos, né, se nós continuássemos naquela linha africana. Acho que essa discussão que hoje, quando a gente fala sobre colonialismo, né, acho que essa é que é a questão central. O que é que nós seríamos se a nossa história não fosse interpelada pela colonização? Será que nós estaríamos mais atrás ou estaríamos mais avançados? E, obviamente, né, que é também outra questão, porque quando você vai na história também, você percebe que o avanço que nós já tínhamos e o avanço que nós temos hoje, assim, nós estamos atrasados. Assim, as sociedades antigas, Hum. o tanto do conhecimento que já se tinha era muito mais avançado do que os conhecimentos que se tem hoje, né? Até a gente pode fazer essa discussão dentro dessa lógica da modernização e pós-moderna, né? Ou seja, o que é modernização? O mundo ele realmente está evoluindo, ele está caminhando para uma autodestruição. Olha o sistema econômico que nós desenvolvemos. Então, assim, são N coisas, né, N questões que você pode trazer e que acho que a história, ela, mesmo que ela não dá uma resposta concreta, mas ela te mostra pelo menos como é que teria sido, né? Pensa, até hoje não se sabe como é que as pirâmides do Egito foram construídas e todo o cálculo que está implícito naquela construção, não se sabe até hoje. Então, quem está mais avançado, né? E falando nisso, até tem vários programas no YouTube que dizem que quem criou essas pirâmides foram os alienígenas. Tudo isso para negar o conhecimento africano, egípcio na construção dessas pirâmides. Sim, Ailton, assim, olha, é, como teria sido se os europeus eles não tivessem colonizado o continente africano? Isso realmente isso dá pano para mangas, né? Isso dá, em termos de imaginar coisas, né? Imaginar como seria, e que infelizmente os fatos eles não mostram isso, né? Porque houve uma colonização, houve essa interrupção do trem violenta em vários lugares, principalmente nesses países continentais, né? No nosso caso, de São Tomé e Príncipe, até onde se sabe, em termos científicos, as ilhas elas eram inabitadas. Eu sei que hoje em dia também já tem alguns debates acerca de ter sido ou não, mas até o momento, em termos científicos, não foi provado nada que houve populações antes da chegada dos portugueses. Em termos científicos, você ainda não encontrou nenhum dado que mostre isso de facto. O nosso caso, que tivemos 500 anos de colonização, a partir do século XV, você já nasceu numa lógica de laboratório, assim, temos de vários africanos que foram trazidos de forma, foram levados nesse caso, que foram levados de forma violenta para o continente, para o país, né, para as duas ilhas, e que num dado momento eles começaram, eu vou usar em termos mais básicos, a se misturar com os portugueses e ter uma população crioula, uma população mesquiça, que acabou sendo a nossa, e é a forma como nós somos hoje em dia também.
quando nós contextualizamos o continente africano, tem essas múltiplas dimensões. A dimensão, por exemplo, de países como o nosso, que são ilhas, que em tese nunca foram habitadas antes da chegada dos portugueses, e tem esses países continentais, como o próprio Egito, a Guiné-Bissau, Angola, que já tinham reinos bem estabelecidos e com cultura própria, com tecnologia, e que eles foram vilipendiados nesse processo pelos europeus, tanto os franceses, holandeses, portugueses, ingleses, e que sim, como nós falamos antes, acabou por interromper esse processo. Como teria sido, infelizmente não tem como nós trazermos fatos em relação a isso, porque é algo que não aconteceu. Mas o processo que nós temos hoje em dia é esse, é um processo pós-colonial. Passou a colonização, ela faz parte de nós, ela é um processo que aconteceu, é um facto, e eu acho que a grande questão que nós estamos a tentar nos colocar aqui, para a gente tentar avançar também no debate, é talvez como superar, né? Como superar esse ímpeto colonial que ainda fica dentro de nós, como nós superamos as nossas próprias contradições em relação à noção do colonialismo. E essas são questões que também me coloco. Todos os dias eu enfrento coisas nesse sentido. Porque vamos lá ver, eu vou dar um exemplo básico. A antropologia, tá? É uma ciência, ela é uma ciência europeia. Ela partiu da Europa. Ela tem toda uma literatura que está muito vinculada ao Ocidente. E ela e eu acho que você deve saber disso, ela é praticamente quase uma vilã, assim, em termos, em termos do anticolonialismo, porque ela no começo ela estava muito vinculada ao colonialismo, porque vários antropólogos eles foram para o continente africano, estudaram muito das populações locais e levaram todos esses dados para os seus países. E foi a partir de lá que a colonização também começou a ser cimentada, porque esses europeus já conheciam bem a cultura e a sociedade naquele contexto, então eles utilizaram dessa arma para poder entrar com mais facilidade e dominar. E eu acho que. Mas hoje em dia, o que, que nós tentamos fazer? O que, que eu tento fazer enquanto antropólogo? Eu não tenho como rejeitar essa questão histórica que já está dada, isso é um facto. Mas o que, que eu posso fazer? Olha, a minha preocupação é com a Roça Agostinho, é com Santo Tomé e Príncipe, é fazer pesquisas no meu país, tentar entender como é que essas contradições da própria colonização ela está posta também na sociedade. E depois pensar em projetos de como você melhorar a vida das pessoas, né? Para que elas também não continuem naquele estado de abandono.